Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Continuo a falar sobre fervor espiritual. Continuo a falar sobre uma igreja que, infelizmente, dentre as 7 igrejas que estavam ali naquela região denominada Ásia Menor, é a única igreja que o Cristo ressurreto não tem nada de bom para dizer. E Jesus convoca aquela igreja que estava ali na cidade de Laodiceia, e então é denominada a igreja de Laodiceia. Há uma convocação feita por Jesus ao fervor espiritual. Aquela igreja que se tornou morna, que estava trilhando pelo caminho da mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 22. Me acompanhe novamente, que nós já lemos pela manhã, mas vamos ler novamente agora à noite. Diz assim, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, a tua palavra que é sempre viva e eficaz. A tua palavra que nos confronta, a tua palavra que traz inquietação, que nessa noite ela possa se fazer viva e eficaz mais uma vez nesse local. Que os meus queridos irmãos e irmãs possam ser confrontados, possam estar não apenas com seus ouvidos abertos, mas com seus corações também abertos a ouvir e deixar que a tua palavra adentre e que traga transformação, traga mudança. É o que eu lhe peço, Pai, que o teu Santo Espírito possa estar agindo em mim e através de mim. Que toda honra, toda glória possa sempre ser dada a ti. Oro e suplicando encarecidamente, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Uma convocação ao fervor espiritual. Terminei a mensagem de hoje pela manhã dizendo o seguinte: a igreja de Laodiceia
ela perdeu o seu vigor, ela perdeu os seus valores, ela perdeu sua audição e sua visão para as verdades espirituais. E agora? O que fazer diante dessa triste constatação? Uma igreja que faltava fervor espiritual. Não havia choro naquela igreja por causa do pecado. Não havia oração, não havia arrependimento. Uma igreja orgulhosa, uma igreja que trilhou pelo caminho da autossuficiência. Era uma igreja financeiramente muito bem estabelecida, então a riqueza deu essa falsa sensação que não precisavam de nada e nem de ninguém. E Jesus vai dizer, vocês se acham ricos, mas são pobres, são miseráveis. Uma igreja em que habitava uma cidade, em que tinha um grande centro da indústria têxtil, fabricavam-se ali os tecidos mais belos e mais caros da Ásia Menor. Mas Jesus vai dizer que aquele povo que se vestia tão bem, trilhou pelo caminho da vaidade. Estavam belos por fora, mas podres por dentro. Na verdade, Jesus vai dizer que estavam nus, vaidosos. Uma igreja que habitava um local que era conhecido pela escola de medicina, onde se fabricavam 2 ungüentos que serviam um para os ouvidos e outro que se fabricava um colírio para os olhos, mas trilharam pelo caminho da soberba. Então, aquela igreja estava com os ouvidos fechados e os olhos tampados, cobertos para as verdades espirituais. Uma igreja adoecida espiritualmente. E aí, um triste diagnóstico dado pelo próprio Jesus. Uma igreja que faltava fervor espiritual. E ainda mais, uma igreja que causava náuseas, que entristecia o coração de Jesus. E ainda mais, chega-se e é apresentado uma triste constatação. Uma triste constatação. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Ah, pastor, mas o senhor está aterrorizando a gente. O senhor está apelando. O senhor está inventando. Vamos voltar lá no verso 15 e verso 16? Veja se não é isso que o texto diz. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Veja se. Ou se eu estou com problema de interpretação de texto. Olha o que diz. Jesus vai falar: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera ou fosse frio, ou que tivesse lá embaixo, que não tivesse nenhum compromisso comigo, ou que fosse quente, que essa é a proposta. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Crente morno causa náuseas a Jesus. E Jesus, de forma muito sábia, como sempre fazia, hoje até na EBD, foi estudado sobre Jesus enquanto mestre. Jesus vai usar justamente alguns elementos que estavam presentes na geografia daquela região. E ele usa aqueles elementos para apresentar grandes verdades espirituais.
Sabe por quê? A região onde a cidade de Laodiceia estava justamente localizada num centro de águas térmicas. Estava ali por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. E o que chegava em Laodiceia? Água morna. A pior água chegava justamente em Laodiceia. A água intragável chegava onde? Chegava justamente em Laodiceia. Então, quando Jesus fala de mornidão, quando Jesus fala que causava náuseas, aquela igreja sabia muito bem o que Jesus estava falando. Porque eles conheciam Colossos, águas frias. Eles conheciam Hierápolis, águas quentes. E eles estavam em Laodiceia, águas mornas, águas intragáveis, terríveis. E aí, queridos, um crente morno é pior do que o incrédulo. E a queixa de Jesus, e a gente vai ver isso na sua caminhada contra os escribas e fariseus, era justamente por causa da hipocrisia. Porque um crente morno, ele fala como crente, ou melhor, ele se veste como crente, está no ambiente de crente, mas o seu discurso está longe de corresponder com a sua fala, ou a sua prática, melhor dizendo, está longe de corresponder com o seu discurso. A hipocrisia. E Jesus, por várias vezes, denunciou os escribas e fariseus. Veja lá Mateus, capítulo 23, verso 28, por gentileza. E conviver com gente assim é algo intragável. Conviver com gente que tem um discurso, mas a prática é totalmente diferente, é gente intragável. Pelo menos para mim é. Não sei para você. Mateus 23, verso 28. Olha o que diz. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vou repetir. Assim também, vós exteriormente, vocês parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. A mornidão espiritual é pior do que a frieza. A igreja de Laodiceia, em vez de dar alegria para Cristo, estava provocando náuseas, estava entristecendo ao Senhor. Aí a minha pergunta para você é: a sua prática tem correspondido ao seu discurso? Você tem alegrado ou tem entristecido o coração de Jesus? A igreja de Laodiceia, eles conseguiram a proeza, irmã Mônica, de colocar Jesus para fora de suas vidas. Uma igreja
que conseguiu colocar Jesus para fora da igreja. Eles conseguiram fazer essa proeza. Porque Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato. Mas lembre-se, a gente usa até esse texto para fazer apelos evangelísticos, né? Abra a porta do seu coração para Jesus. Mas Jesus está falando a crentes ou a não crentes aqui nesse texto? A crente. Jesus está se dirigindo a uma igreja. Jesus está se dirigindo a gente que teve uma experiência com ele no passado. Então, eles conseguiram colocar Jesus para fora de suas vidas. Mas sabe, queridos irmãos e irmãs, o nosso Jesus é sem igual. Ele não desiste de nós. Ele não desiste da sua igreja. O noivo não desiste da noiva. E aí sabe o que ele faz? Ele faz um apelo. Ele faz um convite a essa igreja. Qual é o convite ou o apelo? Veja aí o verso 18. Diante de tudo o que aquela igreja estava causando para Jesus, Jesus convida aquela igreja a comprar o ouro puro que ele tem a oferecer. No verso 18, diz assim: aconselho-te que compres de mim. E aí é muito interessante que Cristo, ele prefere dar conselho a dar ordens. Aconselho-te. E o ouro que Jesus tem para oferecer é um ouro que, em contraste com as riquezas poluídas, é um ouro puro. São riquezas espirituais, diferentemente das riquezas materiais que aquela igreja havia possuído. O ouro que Jesus tem para oferecer é um ouro que não é adquirido por esforços humanos e méritos humanos. O ouro que Jesus tem para oferecer é o ouro que vem do reino do céu. É um ouro que é oferecido gratuitamente. É graça. E aí, Cristo ainda hoje nos convida a comprar as riquezas verdadeiras. Como a gente pode comprar, pastor? Quanto custa? Não é com nenhum valor, não é com nenhuma moeda, real, dólar, euro. Esse ouro se compra mediante o arrependimento e interesse pelas verdades espirituais. Mediante arrependimento e interesse pelas verdades espirituais. Quer ver uma igreja, e eu falei rapidamente dela pela manhã, mas agora acho que ela cabe novamente muito bem para a gente ter essa noção exata e esse contraste das verdades, ou da riqueza espiritual, melhor dizendo, a igreja de Esmirna, que era uma igreja, humanamente falando, em termos de finança, muito pobre, muito longe da igreja de Laodiceia. Como eu disse, Laodiceia era o centro bancário da Ásia Menor. O dinheiro estava lá em Laodiceia. Laodiceia era a Suíça daquela época. Paraíso fiscal lá da Ásia Menor. Veja lá Apocalipse 2:9. Palavras do próprio Jesus. Diz assim, Apocalipse 2:9. A igreja de Esmirna: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é o quê? Rico. Aquela igreja, aquela comunidade, apesar de, humanamente falando,
eles serem pobres, não tinham posses, não tinham uma conta bancária alta, não tinham criptomoedas, mas eles eram ricos, espiritualmente falando. A maior riqueza que uma igreja pode ter, ou a maior riqueza que uma pessoa pode ter, Gabi, Julinha e Alexia, a maior riqueza que vocês podem e devem possuir, devem buscar, é o próprio Cristo. Ele é a maior riqueza. Nada é comparado ao próprio Cristo. O que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, o que Jesus está a convidá-los e apelar a eles, aconselho a vocês. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: busquem a verdadeira riqueza que somente eu posso lhes dar, que é de graça. Parem com essa bobagem de se achar autossuficientes, que não precisam de nada e de ninguém. E aí, querido, e aí, querida, Jesus lhe convida hoje, agora, a tomar posse da verdadeira riqueza, que é Ele mesmo. Do ouro que Ele oferece, que são as verdades espirituais. Mas ainda, o convite continua, o apelo continua. Jesus os convida, aquela igreja que se achava autossuficiente por causa da sua condição financeira privilegiada, aquela igreja que trilhou pelo caminho da vaidade, porque tinham as mais belas vestimentas, mas Jesus vai dizer: vocês estão nus. Jesus os convida a comprar vestes. Mas no verso 18, Jesus diz quais são as vestes. São vestes brancas. E aí, o convite é: troquem a nudez de vocês, nudez símbolo de vergonha e desonra, por vestes brancas. E somente em Cristo e através de Cristo encontraremos vestes brancas. Vestes brancas é símbolo de santidade, de vida longe do pecado. Vestes brancas é símbolo de inclusão de Cristo mais em mim. Porque as pessoas têm uma noção um tanto quanto equivocada de santidade. Santidade não é exclusão. Vou me afastar do mundo. Não, é inclusão. Inclusão de Cristo em mim. Quanto mais Cristo em mim, mais santo sou. Porque no passado as pessoas tentaram ficar reclusas, tentaram viver distantes, longe de tudo e de todos. Não deu certo. Mas agora, quando eu trilho pelo caminho que o apóstolo Paulo diz, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. É inclusão. É permitir que Cristo viva em mim. E talvez a igreja de Sardes, uma outra igreja da Ásia Menor, nos ajude a entender isso. Essa ideia de vestes brancas, essa ideia de santidade. Veja aí Apocalipse, capítulo 3, verso 4 e 5. Olha o que está lá na igreja de Sardes. Diz assim: Apocalipse 3, verso 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco.
jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Somente Cristo tem condições de nos dar vestes brancas. 1 João capítulo 1, verso 7, a parte B vai dizer que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o pecado que você precisa deixar hoje? Agora, ao convite, ao apelo, para você deixar essas vestes sujas, essas vestes imundas, o pecado que deixa você sujo, e colocar vestes brancas, trilhar pelo caminho de santidade, uma vida santa, uma vida digna, uma vida que honre o nome de Jesus. Diferentemente da vida que os irmãos de Laodiceia levavam, uma vida de desonra e vergonha. O convite é para comprarmos vestes brancas que Jesus tem para nos oferecer. Mas continua. O convite continua. Jesus nos convida a comprar um unguento celestial. O verso 18 diz lá, aqueles irmãos estavam sofrendo de surdez e cegueira espiritual. E aí o unguento que Cristo oferece há de contribuir para ouvirmos claramente sua voz e enxergarmos suas verdades espirituais. Aqueles irmãos que se achavam extremamente saudáveis, porque ali havia um centro de medicina que fabricava ali um unguento para os ouvidos e um colírio para os olhos, mas estavam enfermos. Poderíamos dizer que estavam na CTI espiritual. E Jesus vai dizer, eu tenho aqui, eu tenho um unguento celestial para curar espiritualmente vocês que estão enfermos, vocês que estão adoecidos espiritualmente, vocês que se acham sãos, mas estão adoecidos. É interessante que, não apenas aqui, mas ao longo da história, quando a gente vai vendo, vai lendo, o povo de Deus, em alguns momentos, fechou os ouvidos ou tapou os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Algumas vezes, Deus quis falar, Deus quis se manifestar, eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos para as verdades espirituais. O Salmo 81, veja lá, Salmo de Asaf, referente ao povo de Israel. E aí, querido, querida, será que esse não é o seu caso? E olha, eu estou lhe fazendo essa pergunta, ou essas perguntas, você pode falar assim, pastor, o senhor está fazendo essa pergunta, o senhor só está crente pá, só está jogando para a gente? Não, eu estou lhe fazendo, porque todas essas perguntas que eu estou falando para você, eu já me fiz. Todas elas, todas que eu estou reproduzindo para você, eu já me fiz. Então, por isso que eu estou reproduzindo para você. Salmo 81, do verso 11 ao 13, olha aí. Quem sabe nessa noite, não é a noite de você pingar em seus ouvidos e em seus olhos esse unguento celestial, para você ouvir a voz de Deus e começar a enxergar as verdades espirituais. Diz assim, olha, que tristeza. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim,
deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, queridos, quem sabe se não é isso que Deus está falando, está gritando nos seus ouvidos. Ah, se o João me escutasse, ah, se a Maria me ouvisse, ah, se o José andasse nos meus caminhos, ah, se a Joana deixasse eu guiar a sua vida. Mas não. Estão seguindo o seu próprio coração. Estão trilhando a sua própria rota. Coitados. Estão cegos, espiritualmente falando. Tamparam os ouvidos, estão surdos para a minha palavra. Estão ocupados demais, distraídos demais, para ouvir a minha voz e buscar as minhas orientações. Jesus lhe convida hoje para colocar unguento em seus ouvidos e colírio em seus olhos. Sabe por quê? Ele deseja curar a sua surdez e a sua cegueira espiritual. E aí, queridos, depois desse convite, há uma chamada, ou há um chamamento. Está lá no verso 19 de Apocalipse, capítulo 3. Há um chamamento. O texto diz, Apocalipse 3, verso 19. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Cristo ressurreto chama a sua igreja, chama a sua noiva, chama o corpo de Cristo a uma mudança de vida. O Cristo ressurreto não desistiu da igreja que o colocou para fora. Não desistiu da noiva que falou assim, noivo, eu não quero mais me relacionar contigo. Não, ele não fez isso. Até porque isso estaria fora da sua essência. Porque ele ama tanto a sua igreja, ele ama tanto a sua noiva, que ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida pela noiva, ele deu a vida por você. E ele não vai desistir de você. E ele não desiste de você. Por isso que ele está falando com você hoje. Por isso que ele está falando com você agora. Mesmo você causando náuseas para ele, mesmo você fazendo mal a ele. Ele está dizendo, eu não desisti de você e eu não vou desistir de você. Arrepende-te, porque mais mal a mim você está fazendo, mais mal a você. É a você que você está fazendo mais mal ainda. E aí, queridos, antes de revelar o seu juízo, vomitar da sua boca, ele vai demonstrar a sua misericórdia. Porque se você for ler o versículo, ele vai dizer assim, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Toda ação do Cristo ressurreto tem a motivação no amor. Ele vai repreender e vai disciplinar porque ele ama. Eu repreendo e disciplino porque amo. Porque ele ama, ele fica extremamente incomodado com a mornidão espiritual. Porque ele ama,
ele está pronto, ou ele está de prontidão a lhe perdoar, a me perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e não apenas perdoar, e nos purificar de toda e qualquer iniquidade. 1 João, capítulo 1, verso 9. Arrepende-te. Arrepende-te. Arrepende-te é mudança de direção. Arrepende é mudança de vida. Jesus lhe convida hoje, lhe convida agora a trocar a mornidão pelo fervor. Mas para isso acontecer, é preciso arrependimento. Arrependimento que envolve mudança de mente, metanoia. Mudança de alma. Disposição para trilhar em uma nova direção. O noivo lhe convida nessa noite. Arrepende-te. Arrepende-te. E aí, queridos, o noivo lhe convida a retornar a um relacionamento real e pessoal com ele. Eu disse para você que ele não desiste e ele não vai desistir de você. Ah, pastor, mas onde está isso? Está no verso 20. Porque se ele tivesse desistido de você, ou se ele estivesse disposto a desistir de mim e de você, ele ia bater a porta e ir embora. Mas diz lá, eis que estou à porta e bato. Jesus está a bater a porta daquela igreja como ele está a bater a porta do seu coração. Porque assim como aqueles irmãos, assim como aquela igreja colocou Jesus para fora de suas vidas, em alguns momentos, irmãos, nós também podemos colocar Jesus para fora de nossas vidas. Pelo menos eu já fiz isso. Senhor, esses planos aqui são meus, então o Senhor me dá licença? Esses projetos aqui são meus, por favor? E aí Jesus está lá, está a bater. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Porque Jesus é educado. Ele só entra se for convidado. E aí é uma palavra aí no grego que ela é muito significativa. E que em toda a escritura as palavras não estão aí por acaso. E essa daí não está aí por acaso. Não diz que se abrir eu entrarei e tomarei um café com ela. Se abrir eu entrarei e almoçarei com ela. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ela. No mundo antigo, assim como hoje, né, não muda muito, mas no mundo antigo se faziam, ou naquela época de Jesus, 3 refeições. Café da manhã, mas o café da manhã, geralmente, consistia num pedaço de pão molhado em vinho, e as pessoas geralmente tomavam café já no caminho. Então, nem se tomava café da manhã em casa. O almoço, em geral, também se tomava fora de casa. Consistia num bocado de comida fria, ou algo que se consumia como se fosse um piquenique, algo muito rápido, à beira de um caminho ou em uma cidade. Mas a ceia não, irmã Lígia. A ceia não. A ceia é mais ou menos como o nosso café da manhã após a oração, do jardim de oração, né? Que é algo muito gostoso, né? É talvez tão bom quanto o jardim de oração, o momento de oração, né? Onde a gente arma a mesa,
E aí tem aquela comida simples, né? O pão com manteiga coalha e café com leite, né? O pão nosso de cada dia. Mas é aquele momento em que a gente conversa, a gente bate papo, não é? Momento gostoso do jardim de oração, né? A ceia era aquele momento em que as pessoas já vinham do seu trabalho, todos estavam ali tranquilos e todos sentavam ali em volta ali, não tinha-se mesa, né, como se tem hoje, cadeiras, se sentavam ao chão e ficavam ali conversando. Então, aquele momento da ceia era o momento de estreitar laços. Não tinha televisão, não tinha... era o momento do relacionamento. Era o momento de intimidade. Então, as pessoas podiam dedicar-se todo o tempo para conversar. Uma conversa amável entre amigos, uma conversa amável entre irmãos. Por isso que Jesus fala de ceia. Sabe por quê? Jesus, ele deseja ter um relacionamento real e pessoal com você. Ele deseja sentar com você à mesa. Ele deseja ceiar com você todos os dias. Ele está à porta. A minha pergunta é: quanto tempo faz que você investiu um tempo ceando com Jesus? Sem ficar preocupado, preocupada com o horário. Sem ficar distraído, desatento com as redes sociais. Quanto tempo faz aquele encontro, você e Jesus? Quanto tempo faz? Às vezes, irmãos, nós estamos tão atarefados, ou até tão desinteressados, que não damos a atenção necessária para Jesus. Isso é lamentável. E ele está lá. Estou aqui, hein? Estou querendo cear hoje com você. Será que é hoje? Será que é hoje que a gente vai cear? Se você abrir a porta, olha, a gente vai ter uma ceia daquelas, hein? A gente vai ter momentos assim. Estou com muita saudade de você. É assim, irmãos. É assim. Me permita compartilhar uma experiência que tive ontem, muito prazerosa, e às vezes a gente pensa que nem tudo está perdido. Ontem saí cedo, porque fui a um concílio de um aluno lá do seminário. Para quem não sabe, concílio é um exame, né? Os pastores se reúnem para examinar um candidato ao ministério pastoral. E quando estava saindo, próximo à minha casa, tem uma comunidade, uma igreja, né? E estava vendo um jovem, ontem foi um dia quente, né? Um dia bom. Um dia bom para fazer o quê? Ah, passou um dia bom para ir para a praia? Não. Um dia bom para consagração. E vi um jovem, e ele estava com traje que ia para a igreja. A Bíblia grande, né? E estou vendo ele assim, sorridente, feliz, andando rápido. Aí eu passei por ele, daqui a pouco eu vi outro jovem correndo, entrando, fazendo contato. Eles estavam entre uma igreja. Os dois assim estavam entre a igreja, né? A igreja no centro. Quando eu passei pela igreja, eu vi um grupo, né? E eu fiquei feliz. Irmãos, sinceramente, eu não parei porque eu tinha aquele compromisso, mas o desejo que eu tive, pela alegria que eu vi daqueles dois jovens, na faixa etária ali de 18 a 21 anos, era de parar e de ir para a consagração com eles. Aqueles jovens estavam indo ceiar, irmãos. Eu sei que, às vezes, a gente tem outros compromissos, mas a alegria deles,
E aí o outro correndo, né? Porque parecia que eles estavam atrasados. E me trouxe lembranças maravilhosas. Quando eu era jovem, e a gente se reunia, às vezes, até os sábados pela manhã, para a gente orar. E a gente chamava isso de consagração. Para a gente cear com o Senhor. Que bom! E aí fui para o concílio. E chegando lá, tive outra grata surpresa. O candidato que estava sendo examinado e que foi aprovado, o novel pastor, ouviu a voz do Senhor para ir para o sertão, Manrute, assim como a Lidiane. Tudo estabilizado, a sua esposa, gerente de uma multinacional, estava se disponibilizando, vai pedir demissão e vai para o sertão. Mas só faz isso, irmãos, gente que ceia com o Senhor, gente que se encontra com o Senhor, gente que busca consagração com o Senhor. Esse é o convite. Jesus nos convida a um relacionamento real e pessoal com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Estarei com você. Jesus bate a porta do seu coração. Ele bate através das Escrituras. Ele bate através de um sermão, como eu acredito que ele esteja batendo. Ele bate através das circunstâncias. Ele bate através de um hino. Deixe o Salvador, com o seu amor, lhe ajudar, lhe guiar. A única maneira de um coração aquecer é buscando intimidade com Jesus. O fato é que Jesus deseja cear com você. A minha pergunta é: você está disposto ou disposta a cear com Ele? A decisão é pessoal e intransferível. O que está faltando, meu irmão, minha irmã, para que haja mais fervor espiritual em sua vida? O que está faltando? Ouro puro? Vestes brancas? Unguento celestial? Arrependimento? Ou relacionamento real e pessoal com Jesus? O fato é que Deus nos convoca, ou Jesus nos convoca, hoje, a sermos crentes fervorosos. Essa é a convocação. E sabe, depois desse convite, há uma recompensa para quem abre o coração para Jesus. E eu termino falando desse convite. Veja o verso 21 de Apocalipse capítulo 3, por favor. Olha o que está reservado para mim e para você. Está reservado para todos aqueles que abrem o coração para Jesus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui está a recompensa. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quando abrimos a porta do coração para Cristo, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele eternamente em seu trono. Jesus nos promete que estaremos com Ele eternamente. Sentaremos
ao seu lado, no trono de vitória. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Todas as cartas terminam com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito falou a você. Abra sua cabeça, feche seus olhos. Como eu disse pela manhã, eu vou repetir. Eu já vinha estudando o texto, refletindo, esse texto falou muito ao meu coração. E eu já orei muito pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim e decidi buscar ser um crente mais fervoroso. E eu gostaria de orar por você, se assim você desejar. E se esse é o seu desejo de nessa noite, diante de tudo que você viu e ouviu, buscar, aceitar a convocação do Senhor de ser mais fervoroso espiritualmente, eu vou pedir gentilmente que aí onde você está, que você se coloque de pé. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Eu não estou lhe vendo aí, você que está conosco online, se essa é a sua decisão, Deus abençoe. Alguém mais que gostaria de se juntar a esses queridos e queridas irmãs? Pastor, eu quero. Quero ceiar mais com Jesus, eu quero estar mais com Jesus. Eu preciso colocar vestes brancas, eu preciso ouvir mais a voz de Deus, eu preciso enxergar mais, caminhar pela fé. Aí onde você está, só se colocar de pé, eu quero orar por você. Deus abençoe. Pai, aqui estão meus irmãos. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que eles estão apresentando para Ti. Todos eles estão em busca de mais fervor espiritual. Pai, nos ajude a não cairmos na armadilha de colocarmos o Senhor para fora de nossas vidas, para fora dos nossos planos, para fora dos nossos projetos. Senhor, que haja em nós esse desejo ardente e presente de nos encontrarmos contigo diariamente, de termos um relacionamento real e pessoal contigo, de consagrarmos a nossa vida a Ti todos os dias. Que possamos, ó Pai, comprar de Ti esse ouro puro que só o Senhor tem para oferecer. Que possamos ter uma vida santa, uma vida em santidade. Que possamos estar com os nossos ouvidos abertos à Tua voz. Que possamos, ó Pai, estar com os nossos olhos atentos para trilharmos por uma caminhada de fé contigo, ó Pai. Que os nossos ouvidos e os nossos olhos possam estar atentos às Tuas verdades espirituais. Que nessa noite seja uma noite de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de alma, de mudança de comportamento, ó Pai. Que o Senhor possa estar agindo, intervindo, e que possamos ter luz na mente, fogo no coração. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Tome a vida desses queridos irmãos em Tuas mãos e que jamais a vida deles possa voltar a ser a mesma. Que possamos, ó Pai, ter um coração ardente, que possamos ser crentes fervorosos, que jamais venhamos trilhar pelo caminho da mornidão, que jamais venhamos causar náuseas a Ti, ó Pai. É o que eu lhe peço, e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. É o que eu lhe peço, e já te agradeço. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus,
esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos fervorosos que aqui estão dizem amém e amém.